tudo bem? Eu sou a Laura e hoje eu tô aqui com o Arthur Soter, presidente do Consilium, pra gente entender um pouco mais sobre essa entidade. Boa tarde, boa noite a todo mundo. Meu nome é Arthur Soter, né? Eu tô no quarto semestre de Economia agora. Sou atualmente presidente do Consilium, mas já tenho uma carreira por essa entidade. Entrei desde o primeiro semestre, tô aí desde então. É isso, vamos falar mais sobre a entidade. Bom, então acho que o melhor pra gente começar seria perguntar o que é o Consilium. O que vocês fazem, qual que é a missão de vocês? O Consilium é uma entidade de políticas públicas do INSPER, é a primeira e única até agora. Foi fundada em 2015 com o objetivo inicial de discutir a respeito de políticas públicas de uma maneira mais técnica. Então, ao invés de ficar falando de Lula, Bolsonaro, Arthur Lira, vai falar de Bolsa Família, vai analisar qual que é o impacto do Bolsa Família, qual que é o impacto do Minha Casa Minha Vida. E por assim vai. Sempre numa pegada mais técnica, baseada em evidências e fugindo da politicagem. É inevitável, vai sempre falar de política, vai sempre cair na última coisa que o presidente falou, mas nós tentamos desviar desse assunto e focar mais no que impacta de fato a população brasileira. Quais são os projetos mais interessantes da entidade e tem algum em específico que você lembra muito, que você gostou muito de fazer? Boa. Os projetos do Conselho são divididos em dois. Aqueles que acabaram de ingressar na entidade são os chamados trainees. Eles vão fazer avaliação de políticas ex post. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai analisar uma política que já foi implementada. Então, Bolsa Família, Fundeb, Delegacia da Mulher e tantos outros. Já os membros, eles vão fazer consultoria e vão colocar a mão na massa na prática, vão falar com políticos e gestores públicos para realmente analisar políticas públicas e impactar a população brasileira. Quando eu comecei no Consilium, eu fiz mais trabalhos ex post, porque essa pegada de consultoria que a gente entrou é mais recente. Então, para mim, sem dúvida, o projeto mais legal foi um ex post, que foi do Delegacia da Mulher. Que assim, é uma oportunidade ótima de você realmente conhecer como que o sistema de segurança brasileiro funciona, como que isso impacta a vida de mulheres na vida real, na prática, e saber quão eficiente é. Que a gente sempre ouve falar, né? Delegacia, sistema de segurança. Ouve-se muito falar de segurança pública, tanto no jornal quanto na boca de políticos. Mas realmente é mais complexo do que falar que prende-se pouco ou que a segurança é ruim. Pra entender bastante. É bem interessante, é bem Sempre importante bem hoje em dia. Mas atualmente eu acho que o trabalho mais legal foi o trabalho que nós fizemos no semestre passado com uma vereadora daqui de São Paulo, que era justamente para regulamentar a lei do silêncio. Então, aquelas leis que toda prefeitura tem, né, de tá muito barulho, tem que abaixar, quantos decibéis um bar pode fazer, um estúdio pode fazer, um estádio pode fazer, e por aí vai. Aí o Conselho no semestre passado, em parceria com essa vereadora, regulamentou e vai ser votado como projeto de lei esse mês ainda. E você falou sobre os trainees. Todo mundo que entra como trainee vai realmente ser efetivado pela entidade ou não? Então, depende da sua performance como trainee. Nós somos mais rigorosos quanto ao processo de trainee justamente porque se você passa no processo de trainee, você vai fazer um trabalho para um gestor público. Então, você tem que ser minimamente bom e minimamente capacitado. Mas a gente não só joga o trainee no processo, fala, te vira, seja bom, aprenda a fazer política pública. Não. Nós temos todo um processo de capacitação, de projetos, de feedbacks e de entregas constantes para garantir que o trainee esteja aprendendo e esteja sempre melhorando a sua capacidade de análise de políticas públicas e de avaliação de políticas. Então, no final, nós damos todos os instrumentos para que o trainee seja um consultor, digamos assim, mas fica a critério da performance dele, do comprometimento e às vezes mesmo até da disponibilidade do trainee para ele passar ou não. E como vocês fazem para engajar os estudantes nesse tema políticas públicas? Então, é um tema um tanto espinhoso, porque muitas pessoas discordam, é uma frase que um amigo meu usa, né? Confundem politics com policy. Então, confundem politicagem com política pública de verdade, com programas sociais. Na maioria das vezes o que nós fazemos é chamar pessoas famosas, né, midiáticas. Por exemplo, agora nós chamamos a Zaina Latif, que é uma grande personalidade da mídia, em especial do mercado financeiro, para falar de políticas públicas baseadas em evidência. Então, sempre o meio de entrada é a fama do convidado. Nós tivemos no semestre passado Pedro Malan e Gustavo Franco, né, 2 economistas do Plano Real, para falar como as coisas funcionam na prática e de maneira técnica, sem cair em simplificações, generalizações e sem perder o conteúdo, sem perder a tecnicidade e a complexidade inerente do assunto que a gente está falando. E agora, se alguém quiser se envolver com a entidade, o Consilium, como vocês fazem isso e quais são as oportunidades de participação que vocês oferecem dentro da entidade? Então, já estamos no meio do semestre, né? Então, já passou, infelizmente, o processo seletivo,
Mas nós temos processos seletivos semestrais, né, como a maior parte das entidades. São curtos, são 2 semanas. Tem a primeira fase na quinta, na sexta, via de regra. E na outra semana a gente passa por entrevistas, que seriam a segunda fase. Então essa seria a entrada óbvia para se engajar e se envolver com o Concílio. Mas, para além disso, nós temos os eventos que nós fazemos constantemente no INSPER. Então, nós temos os eventos fechados, que são só para membros, então não haveria essa possibilidade, mas os eventos abertos, como eu falei, Gustavo Franco, Pedro Malan, Zina Latif, são abertos para a comunidade INSPER, então qualquer aluno interessado pode entrar, pode ver, pode saber um pouco mais sobre o que é o Concílio e o que a gente fala, tanto nos projetos, nas capacitações, quanto no nosso dia a dia mesmo, Sim. em convivência com os membros. Já puxando esse gancho dos eventos, qual o tema que vocês mais comentam ou o que vocês mais buscam nesses convidados que vocês trazem para cá? Então, como eu falei, a personalidade, a fama do convidado é algo importante justamente para engajar a comunidade INSPER. Mas nós temos também os eventos fechados. Então, existe um critério aí, nos eventos fechados não é necessariamente alguém famoso, né? Mas o critério mínimo é ser técnico, saber muito, né, do que está falando, e nós nos interessarmos. Então, apesar de ser uma entidade mais voltada para a análise micro, ou seja, políticas públicas, né, olhando o indivíduo, como o indivíduo age, a gente também fala muito nesses eventos de macroeconomia, que é algo do interesse dos membros da entidade. Também desenvolvemos muito análises setoriais. Então, nós, por exemplo, no semestre passado, nós tivemos 2 eventos fechados, um com o Ricardo Henriques, que é diretor executivo do Instituto Unibanco, mestre em políticas públicas voltado para o micro, mas em especial de educação. Então a gente falou muito de educação nesse evento. A gente saiu assim, quase doutorado em educação. Já sabendo tudo. Dependendo dele, a gente saberia tudo. E também do Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, que novamente falou de Banco Central, né? Falou de taxa de juros, como o banco funciona, como bancos funcionam. Falou também um pouco de microeconomia bancária, mas a maior parte foi macro. Enfim, a gente fala nesses eventos fechados, a gente fala de tudo que nos interessa com pessoas técnicas, com pessoas que sabem muito. Sim. E às vezes a gente, como eu falei, acaba falando de política e gestão pública. Então, no semestre passado, nós também tivemos um evento fechado com o ex-governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, justamente para falar sobre os desafios da gestão pública e os desafios de ser técnico quando você tem uma posição eletiva, né? Então, qual que é a dificuldade, por exemplo, do prefeito ou do governador de aplicar a melhor política pública possível quando existem grupos de interesse que votam contra, quando existe oposição no parlamento e por aí vai. E já pensando nesse nicho, quais são as oportunidades de carreira que o Concilium abre para os membros? Essa é uma ótima dúvida que muita gente tem. Quando você pensa no Concilium, políticas públicas, muita gente pensa em ir para o setor público, né, por óbvio. Então, trabalhar no Estado, trabalhar como deputado, fazer um concurso público, e é uma opção grande, é uma opção viável para quem quer fazer o Concilium. Sim. Mas por mais curioso que seja, é uma minoria da entidade que queira seguir essa carreira. A maior parte quer seguir para a área de macroeconomia, área acadêmica, né, que tem tudo a ver com o Concilium, mas também tem muita gente que quer ir para o mercado financeiro. E existe uma explicação, até bem plausível, que é a diversificação. Se você está no mercado financeiro, tem muita gente muito capacitada, muita gente que sabe muito de finanças, muita gente que sabe muito de economia. E se você só tiver essas coisas, digamos assim, você vai ser só mais um. Agora, se você sabe analisar o impacto de uma política pública, se você sabe analisar como que uma ação governamental vai impactar tanto a sociedade civil quanto a economia, os mercados como um todo, você ganha uma vantagem competitiva dependendo da área que você quiser. Se você gosta de ler artigos acadêmicos, que é basicamente o beabá do Concilium, né? Se você gosta de entender a microeconomia, se você gosta de entender a macroeconomia, os modelos matemáticos e econômicos por trás de uma avaliação de políticas públicas, você vai gostar de entender os modelos econômicos por trás de uma avaliação de uma política econômica. Então você já ganha mais uma vantagem competitiva nessa área de macroeconomia. E por aí vai. Mas, além disso, existe uma linha, digamos assim, uma habilidade em que todos os membros do Concilium recorrentemente têm, e que é praticado no Concilium, que é a capacidade de quebrar grandes problemas em pequenos problemas. Isso pode parecer bem genérico, mas é útil em quase todas as carreiras que você for seguir. Sim, com certeza. Então você pega um problema, sei lá, fala um problema público. Sei. Fome. Problema da fome no Brasil. Por que tem problema da fome no Brasil? Você pode
quebrar em renda, você pode quebrar em má distribuição de alimentos, problema na infraestrutura, porque a comida não chega nessa pessoa. Você pode quebrar em falta de informação do poder público, falta de informação dos mercados, né? Então seria uma falha de mercado. Enfim, você pode quebrar em uma infinidade de problemas e resolver esses pequenos problemas. E no final você vai acabar mitigando ou resolvendo o problema da fome do Brasil. Foi só um exemplo. Isso é algo que você tem que aprender no Concilium. Você vai aprender a basear essas quebras de problema. E no final, isso te dá uma prática de como resolver problemas em uma empresa, né? Tanto que tem muitos ex-membros que fazem parte de consultoria. Você pode resolver em uma economia, né? Ir para o setor público ou macroeconomia. Você pode tentar prever isso em outras empresas e fazer trabalhar no mercado financeiro, como asset management, enfim. É uma coisa muito importante no mercado de trabalho. Perfeito. Existe uma gama infinita de opções. Sim. E voltando um pouco sobre o processo seletivo, o que vocês esperam das pessoas que participam do processo querendo serem trainees? Sem dúvida, a coisa que a gente mais espera é curiosidade intelectual. Então você não precisa saber de tudo, você não precisa saber de muito, você pode saber de muito pouco. Mas se você quer aprender mais, se você está disposto a arregaçar a manga e trabalhar, a ler artigo acadêmico, a entender como funciona um modelo de econometria, mesmo não estando no semestre em que você tem econometria, você quer entender uma política pública, um problema público, e como essa política objetiva resolvê-lo, as portas do conselho estão abertas para você. Óbvio que existe um processo seletivo, a gente sempre aplica o máximo de rigor possível, mas essas são as características que a gente mais busca. Então, se você sabe muito, ainda é melhor. Mas o importante é você querer saber. Você está aberto a aprender, né? Exato. Até por isso nós temos as capacitações, nós temos os feedbacks, enfim, é tudo para garantir que você tenha a estrutura para aprender. E quanto às suas ideias para o Concilium, você tem algum plano mirabolante, alguma coisa para esse próximo ano? Bom, temos. Com essa nova gestão de um ano das entidades, eu juntei com os diretores e o Mazer, o vice-presidente, e a gente acabou traçando uns planos até ambiciosos, que são todos pautados na ideia de consultoria para políticos e gestores públicos. Então, no semestre passado, nós começamos a fazer consultorias para políticos, para uma vereadora e para uma deputada estadual daqui de São Paulo. E nós queremos prosseguir, manter isso, e sempre profissionalizando. Então, o objetivo final, até o final do ano, seria virar algo semelhante a uma empresa júnior de consultoria pública ou de análise de políticas públicas. É um mercado amplo, mas que nós percebemos que tem poucas entidades nessa área. Então, nós estaremos desbravando esse mercado de avaliação de políticas públicas, sabe? É o mais ambicioso plano. Mas, sem dúvida, manter e melhorando as atividades que nós temos. Então, manter os eventos e sempre melhorá-los, torná-los mais técnicos, chamar pessoas melhores, melhorar as capacitações, melhorar os projetos e sempre ficando cada vez mais técnico, sempre elevando o nível a cada gestão, a cada semestre. Sem dúvida, esse é o plano principal, mas de tangível nós temos, sim, o plano de tentar virar uma empresa júnior. Sim. Quantas horas semanais são demandadas pelo Concilium? Varia muito de acordo com os grupos, mas via de regra são 4 a 6 horas, dependendo do trabalho que vocês escolherem e tiverem, mais as capacitações que são obrigatórias. Então, se você é trainee, você tem as capacitações de trainee, que são obrigatórias. Se você é membro, você tem as capacitações de membro, que são obrigatórias para os membros. Mas eles podem ficar à vontade. Trainee via de membro via trainee, mas aí são horas a mais. Né? Mas não são semanais essas capacitações? São semanais. Toda semana. Outra pergunta é quantos membros tem na entidade, mais ou menos? Atualmente nós temos por volta de 30 membros, e eles são divididos, contando trainees e efetivados, e são 5 projetos ao todo. Nós temos um com o Laboratório de Cidades daqui do INSPER, um com um pré-candidato a prefeito de São Paulo, e outros 3 projetos de trainee, então são bancas internas, né? Seriam para nós. E por último, como que eu posso encontrar mais informações sobre o Concilium? Vocês têm algum site ou qual rede social vocês mais usam? A rede social que nós mais utilizamos é o Instagram, então se vocês entrarem lá, @conciliuminsper, vocês vão ver tanto os projetos do semestre passado, quanto as capacitações que nós tivemos, os eventos que nós tivemos, mas também somos ativos no LinkedIn. Essas são as 2 redes sociais principais. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar no direct, na DM do Instagram, a gente vai responder na hora. Nós sempre somos muito ativos lá. Tá bom, muito obrigada, Arthur.
E é isso. Obrigado, The Coffee. Obrigada, até o próximo.